Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pelo tempo que Deus tem nos dado aqui. E estamos novamente para poder introduzir sobre a homilética. Quero convidar a todos os pregadores, homens de Deus abençoados que têm pregado o Evangelho de Cristo para a salvação. Então temos aqui a primeira parte, a homilética. Nós já vimos a hermenêutica e agora estamos na presença dessa disciplina da homilética. Então estamos para começar com a sua introdução da parte da homilética. Estamos para introduzir a homilética. Então precisamos termos uma atenção, um cuidado. O que é homilética? Essa é uma das perguntas mais preocupantes. O que é a homilética? Homilética é a arte de pregar ou explicar assuntos religiosos para o povo. Esta é uma das formas de uma definição clara ou correta sobre o assunto da homilética. Ou, de outra maneira, podemos dizer que é a construção da nossa capacidade, habilidade de pregar, não é? E somos mensageiros do Senhor para falarmos ou expressarmos aos ouvintes através da pregação, fazendo a diferença entre a vida e a morte e conduzindo aos ouvintes para o céu. Então, estamos a apresentar a homilética, ela como arte de pregar ou explicar, arte de explicar assuntos religiosos para o povo. Na homilética só nós podemos tratar assuntos religiosos, assuntos que nós podemos levar para explicar ao povo, aos nossos crentes, né? Assim como nós falamos que é para serve para na construção da nossa capacidade. Então, um homilético tem que a mente ser construtiva, uma mente construtiva. Então, nesse sentido, nós precisamos o poder de Deus para que as vidas dos crentes sejam transformadas no nome de Jesus. Então, nós precisamos o poder de Deus. Sem o poder de Deus, sem a presença do poder de Deus, você não fará nada na sua explicação ou na sua pregação. Por isso que é necessário que você aprenda a homilética, aprenda esses princípios de como você começar o seu sermão, começar a sua mensagem a pregar para o povo escolhido de Deus. Então, é isso que nós precisamos. O poder de Deus. Não só você que pode levar isso na sua mente, né? Por mais que você já tenha um nível acadêmico, já fez a 11ª, 12ª, 11ª, sem você poder voltar para resolver assuntos de Deus ou a teologia, o estudo de Deus, então você não fará nada no seu sentido. Então, isto não implica que você tenha mais nível elevado, precisa você redobrar a sua atenção, voltar a entender claramente. E isto é exatamente o que é a homilética. Então, nós devemos explicar ou interpretar assuntos religiosos para o povo. Porque a maioria das pessoas, quando nós explicamos ou ensinamos sobre a hermenêutica, então nós ensinamos que simplesmente nós queremos interpretar assuntos difíceis para o povo, mas principalmente assuntos religiosos. Quando alguém, por exemplo, na Bíblia nós vamos encontrar uma linguagem forte, por exemplo, essas versões, essas traduções, quando nós pegamos o João Ferreira de Almeida, a Bíblia João Ferreira de Almeida, então nós encontramos um português muito forte e que nós não entendemos. Então precisamos de nós mesmos procurarmos alguns recursos ou dicionários, né? De modo que tenhamos a entender completamente este trecho, esta palavra. Porque se nós pularmos uma palavra difícil,
é porque nós vamos estragar o assunto, o nosso assunto. Pode ser que este assunto principal do texto que você quer enfatizar ou informar ao povo tenha naquele sentido mais difícil. Então, o pregador tem que procurar recursos para poder se prevenir na medida em que ele prepara a sua mensagem para o povo, que ele possa entender claramente. Então, estamos aqui nessa disciplina da hermenêutica que nós precisamos, com certeza, entendermos, mas isso vai precisar o poder de Deus. Vai precisar o poder de Deus. Não é qualquer um que possa pregar. Não é um macumbeiro que vai pregar ou vai explicar assuntos religiosos de Deus. Não é um curandeiro, nem um profeta fingido que não está no relacionamento, que não está no compromisso de Deus e ele vai dizer que vou interpretar assuntos religiosos de Deus. Não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós estamos aqui prontos, preparados para começar ou explicarmos os assuntos de Deus que vai poder nos levar a explicar claramente ao nosso povo, ou povo santo de Deus. Então, neste contexto nós encontramos nas comunidades nós encontramos pessoas não convertidas, mas sim convencidas. Muitas comunidades encontramos o conjunto das pessoas. Uma coisa que eu poderia um pouco salientar é que enquanto você está a pregar a sua mensagem, está a preparar a sua mensagem, está a partilhar a sua mensagem dentro da igreja, você vai trazer a mensagem em dois contextos. Primeiro, tem pessoas salvas dentro da igreja e pessoas não salvas dentro da igreja. Então você precisa trazer a tua mensagem ou a sua mensagem numa luz, numa plena luz, para que as pessoas entendam. A quem não está familiarizado com a obra de Cristo ou com Cristo, então ele vai poder se tocar no seu coração e vai poder se arrepender, vai ficar convertido, mas não convencido, vai ficar convertido nesta obra. Então você precisa, querido irmão, você como pregador, como leitor, precisa preparar a sua mensagem com habilidades, tenha habilidades nesse sentido, tenha habilidades. Então, é isso que nós podemos ter. E neste contexto, nós, ao pregarmos, temos que termos 5 pontos da nossa responsabilidade principais. 5 pontos principais da nossa responsabilidade. O pregador, o leitor, a pessoa indicada para poder pregar a mensagem de Deus, deve ele ser preparado e deve que ele conheça alguns pontos, 5 pontos principais. Tais como esses pontos, você deve saber a quem pode pregar a mensagem de Deus. A pessoa certa na transmissão do Evangelho. Deve ser uma pessoa certa na transmissão do Evangelho. Pessoa certa como? Pessoa que tem compromisso com Deus. Pessoa que fez uma familiarização com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ele que entende, que lê, que aprende a palavra de Deus. Então ele tem que ser uma pessoa certa, não fingido, uma pessoa correta, uma pessoa que possa explicar claramente, com certeza, a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto tem que ser uma pessoa certa na transmissão do Evangelho. O segundo tem que ser a mensagem certa e própria. Devemos procurar uma mensagem certa e própria na transmissão, ou na explicação ou na pregação da mensagem. O terceiro ponto, comunicando certamente a palavra. Comunicando certamente a palavra. O quarto ponto, no poder do Espírito Santo. Isso significa que o homem de Deus tem que estar revestido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, pronto para transmitir a mensagem de Deus para o povo. Pessoa que aceitou Jesus, pessoa que se converteu, pessoa que tem união com Cristo, pessoa que não é fingido na obra do Senhor. Então tem que ser no poder do Espírito Santo, no púlpito e sem vergonha. Muitas das vezes nós caímos na pregação, a nossa pregação ela fica estornada, a pregação não fica sem força, porque o devido do próprio pregador ainda não tem alicerce, não tem uma firmeza, não fica com peso. Ele quando pega a mensagem, a palavra de Deus, vai ao púlpito, traz a vergonha. Nos evangelhos fomos dito que vergonha praticamente também é um dos pecados, né? É um dos pecados. Então a pessoa não pode ter essa vergonha, pregar a sua mensagem. A mensagem tem que ser certa, uma mensagem santa. O povo é santo, a palavra é santa, a igreja é santa, o pregador também tem que ser santo e ele tem que transmitir a mensagem, a palavra de Deus com certas autoridades, né?
ele tem que ter autoridade. Então, a vergonha não é nossa, querido amado. A vergonha não é sua, a vergonha não é nossa. Nós não podemos pregar o Evangelho de Deus com vergonha. A maioria das vezes vários pregadores caem, desistem no ministério por causa da vergonha no povo. Isso acontece, é uma prevenção que nós podemos entender ou aprender, né? É uma prevenção que há certos pregadores que estão dentro da igreja, eles não se evitam, não comunicam com o poder da presença do Espírito Santo. Nós precisamos de termos uma comunicação com o poder do Espírito Santo. Devemos termos comunicação com o Espírito Santo. Amém? Então, o pregador tem que ter essas firmezas, tem que ter essa certeza que ele é usado por Deus para poder transmitir ou levar os recados de Deus para o povo. Amém? Então, que Deus possa abençoar, querido amado. Nós estamos aqui trazendo pequenas introduções, ou pequena introdução da nossa disciplina da homilética. Eu creio que da próxima vez já estaremos indo mais além, falando sobre exatamente a homilética. O que nós precisamos na homilética? Gastar tempo nas orações e literaturas bíblicas. Isto quer dizer que você tem que ler a Bíblia, compreender, entender os trechos da Bíblia, ver as bases bíblicas, né? Isso vai poder entender. E como trazer a mensagem? Como trazer a mensagem? A mensagem tem que deve ter o seu propósito, o seu propósito da Bíblia. Segundo, passagem bíblica e deve ter uma habilidade. Terceiro, tipos de sermões. Quarto, título e o esposo. O pregador tem que estar unido com essas informações. Mais tarde nós estaremos a transmitir outras, na próxima aula estaremos dando mais conceitos dessa disciplina da homilética. Amém? Que Deus abençoe. Espero isso que Deus abençoe. Amém? Continue conosco, inscreva-se aí se puder e também pode nos seguir. Que Deus possa estar ao seu lado.